Então, nessa área da internet, todo mundo comenta como se fosse especialista nas coisas. E às vezes eu vejo alguns influenciadores de redes sociais, né, que tem até alguns vídeos legais, mas que cometem esse mesmo erro. Em relação lá à bombeira e ao chefe de segurança que também era bombeiro civil que morreram no Shopping Tijuca, é preciso fazer uma análise profunda. Primeiramente, saber se o equipamento deles estava funcionando perfeitamente. Porque, primeiro, se demora muito a colocar um traje, não estou fazendo uma crítica aqui, né? Por que se demora tanto se os funcionários sempre fazem treinamentos? Vocês têm que entender a questão psicológica do momento. Se vamos supor que você é um funcionário de uma empresa, um bombeiro civil, e você sabe que o traje não está legal. Você sabe que o tirante da máscara não está em perfeitas condições. Você sabe que o cilindro não está legal. Era lógico que você ia considerar ali se você colocaria roupa ou não. Porque se você não coloca, vão te questionar porque você não colocou. E aí você vai falar que a empresa não carregou o cilindro ou que aquelas roupas estão danificadas. A segunda pista é 2 bombeiros que têm treinamento com roupa de aproximação, mesmo que seja treinamento básico, eles sabem colocar roupa. Todo mês o supervisor vai nas empresas para que seja colocado a roupa, para que seja testado o cilindro. Isso é de praxe. TNR20, né, que é o treinamento com essa roupa de aproximação, onde você corre com a roupa, é um treinamento ali obrigatório para se estar ali no ambiente de trabalho com esse tipo de traje. Então, não duvido da capacidade dos bombeiros civis que eles tinham conhecimento. Até porque a menina colocou a roupa direitinho. Ela colocou a roupa direitinho. E uma pessoa que não tem conhecimento jamais saberia colocar o traje corretamente. Porque há todo um procedimento, né? A abertura total do cilindro, volta os tirantes da máscara, ela tem que soltar os tirantes para colocar no rosto. Tem que puxar os tirantes para cima. Na hora de colocar o cilindro, a parte do bico vai para trás, tem que saber vestir. Então, quem é bombeiro civil entende o procedimento. Quem não faz ideia do que pode estar comentando. Então, a primeira coisa que tem que se entender é que eles sabem colocar roupa de aproximação, tá? Porque isso daí, todo mês o supervisor vai na empresa e é filmado eles fazendo o procedimento para comprovar que estão sempre treinados. Agora, mas eu não tenho um treinamento num espaço confinado, não tenho um treinamento correndo muito. Geralmente esse treinamento de NR20 eles fazem bons exercícios com a roupa para sentir o peso do cilindro, com a exigência da NR20 tem ali todo o treinamento. Agora, vocês têm que entender uma coisa, roupa de aproximação ela não te dá visibilidade em meia fumaça. Ou seja, você vai fazer o combate de um incêndio dentro de uma unidade. Primeiramente, o bombeiro civil ele é um prevencionista do princípio de incêndio. Ele é um funcionário que vai prevenir que aconteça e ele vai atuar no princípio de incêndio. O incêndio grande, ele vai combater até a chegada do corpo de bombeiro se a integridade dele e a da sua equipe estiver bem, né? Porque você imagina, você tem todo um procedimento de uma abertura de uma porta. Você não pode chegar e abrir uma porta de qualquer jeito, entrou oxigênio, criou-se um backdraft e explodiu. Não é assim, as pessoas pensam que é só meter o pé na porta e entrar. Então, quem não é bombeiro civil precisa entender que existe um procedimento para fazer toda uma abertura. Você tem que desligar um quadro de energia. Você com a roupa de aproximação, você não tem visibilidade boa para você desligar um quadro de energia. Então você vai perder um tempo ali. Se você tiver só, né, no meio da fumaça, você não vai conseguir fazer o procedimento, você não vai conseguir achar o local do incêndio. Então a melhor coisa que tem é recuar, porque você não tem tempo de cilindro de oxigênio para poder estar ali. Então você vai recuar para que se chegue ao corpo de bombeiro com mais profissionais,
com mais equipamentos de qualidade. O cara pode trocar de cilindro, o cara pode fazer o que for, pode ter extensão do cilindro dele para poder receber mais oxigênio. Ele vai ter uma equipe toda junta, né? Entra um pouco quando o cara tiver ali, o alarme sonoro estiver tocando na roupa, ele sai e entra mais outra equipe. Então é totalmente uma estrutura totalmente diferenciada. Então o bombeiro civil não tem uma estrutura. A roupa de aproximação é para proteção dele, porque vocês viram que aconteceu na COP30, onde usaram todos os extintores. Tinha gente com um extintor de pó químico rodando assim, a mangueira rodando, o cara não sabe usar. E ali passa uma bombeira tossindo, ou seja, uma bombeira que não estava com a roupa de aproximação, porque talvez não tinha ali, acharam que não era necessário, e ali ela está contaminada pelo pó químico que alguém espalhou ali, né? Que não foi ela. Então, para você ver a situação. Agora, se ela tivesse com a roupa de aproximação, com a respiração autônoma, ela estaria ali pegando o pó químico, passando lá dentro da onde está, vendo se tem alguém tossindo mais para poder retirar, ver se alguém desmaiou, né? Então, a roupa de aproximação, ela te condiciona a fazer resgate. A pessoa ali passou mal no meio da fumaça, vai estar ali respirando aquilo ali. Você com a roupa de aproximação, você pode chegar e retirar. Sem roupa de aproximação, não é uma missão de socorro do bombeiro. Se a vítima, no nosso conceito, vítima é vítima. A pessoa morreu lá dentro da sala, ela está lá dentro, você não tem uma roupa para chegar, você não vai botar a sua vida em risco para salvar dela, não. Não existe isso. Você tem que cuidar primeiro da sua vida, da sua equipe, que você é um resgatista, você não pode morrer. Então, isso é ensinado no curso. Vítima é vítima. Os bombeiros civis, os bombeiros militares também colocam as vidas deles em risco, no caso o bombeiro militar coloca a vida em risco, dentro de um conceito de controle, dentro de um domínio, né? Ele estica uma corda daqui para pegar o cara lá na água, ele não pula diretamente na água de qualquer forma, né? A não ser que ele seja um salva-vida, um exímio nadador, que treina constantemente, que vai arriscar ali o salva-vida. Realmente ele entra, né, numa área muito arriscada, mas entra com uma boia, com pé de pato, ele entra com acessórios e ele tem um treinamento muito forte para estar ali. A vida dele está em risco ali, de fato está muito em risco, mas ele tem um treinamento tão superior que ele tem condições físicas de entrar ali, tá? Então é um outro tipo de risco. Tem o risco de vida dele, mas ele tem aptidões para estar ali. O bombeiro militar está ali com uma roupa de aproximação. O lugar está tomado de chama. Ele não vai entrar dentro da chama com aquela roupa que ela não suporta, né, para salvar a pessoa. Se a vida dele, se ele vai chegar lá tossindo, ele vai morrer junto com a pessoa. Então, o que se deve levar em consideração nesse momento, que foram 2 profissionais de bombeiros civis que morreram heroicamente, porque eles dedicaram ali todo o esforço para ajudar as pessoas, tá? Eles deixaram de pensar na sua própria condição, né? Eles poderiam não ter ido até lá, isso é fato, né? Até porque eram bens materiais que estavam ali, né? Mas eles poderiam estar ali próximos para ver se tinham vítimas. Com a roupa de aproximação, você vê que saem 2 tossindo, ou seja, não é normal 2 pessoas errarem alguma coisa no traje a ponto de sair tossindo. Então você já tem que levar em consideração o seguinte: as considerações que eles fizeram, o tempo que eles levaram para avaliar a roupa, não é normal, porque a roupa veste rápido, né? Ela tem uma vestimenta que ela é um macacão, com um macacão você veste completo, bota a balaclava, e a maior dificuldade mesmo é a máscara, né? E colocar o cilindro ali, coloca rápido e fazer todo o procedimento. Não é uma coisa assim que eles levariam tanto tempo. Agora, se estavam considerando o fato, é porque poderia ter alguma coisa errada ali. Só que ninguém vai falar isso, ninguém vai falar, né? Culpar o profissional é muito fácil, tá? Agora, não foi o profissional que causou o incêndio. Vocês têm que levar sempre em consideração isso. Não foi o bombeiro que causou o incêndio, não. Ah, mas o bombeiro errou. Errar é humano, todo mundo erra. O bombeiro militar também erra. Mas eles erraram, mas eles pagaram com a própria vida. Eles não botaram a vida de outros em risco. Então, por isso que são heróis. Porque eles, com tudo que eles foram lá, tentaram resolver o problema, mesmo se tiver algum erro,
não importa, eles foram lá e tentaram. Eles poderiam ter cruzado os braços, né? Eles erraram o procedimento que custou a vida deles. Agora, pode ser que o erro não seja só deles. Pode ser que realmente o equipamento não estivesse funcionando perfeitamente. E aí, eles vão ficar levando a culpa, vocês vão ficar culpando os profissionais que dedicam tudo. Porque, tipo assim, faz 99 e não faz nada. Quer dizer que o dia que o cara erra e não vale nada o tempo de casa que o cara fez a prevenção ali, ainda mais quando você já tem uma loja que já está notificada, que já está todo informado que há irregularidades. Então vão continuar tacando pedra em uma pessoa e pessoas que morreram, né? Isso é vergonhoso para a família, gente. Isso é vergonhoso. Vocês usar isso como motivo para falar de erros, de treinamentos, que vocês sabem muito bem, cara. Vocês sabem muito bem que o Bombeiro Civil não tem esses treinamentos todos que vocês querem que eles tenham. A maioria das pessoas que falam isso é porque querem vender cursos ou querem continuar recebendo elogios de pessoas. Como eu sou um cara que eu tô cagando para isso, né? O meu compromisso é com a verdade, não é com o elogio, com o tapinha nas costas, porque essas coisas para mim não tem valor nenhum, entendeu? Não tem valor. Tem gente que gosta desse negócio de notoriedade, de sucesso, fama. Para mim, eu prefiro só ficar no anonimato falando a verdade, né? Eu prefiro só falar a verdade. E a verdade é essa daqui, que são profissionais que as famílias deveriam receber uma moção de respeito por tudo que eles já fizeram. Porque você sabe quantas prevenções você faz? Você sabe, no meu trabalho, você sabe quantas vocês nunca viram essas lâmpadazinhas que tem reatores? Esses reatores pegam fogo fácil, esquentam fácil. Você sabe quantos que a gente desliga disso daí por dia? Você sabe quantos transformadores desses a gente tem que pedir para tirar do local porque está no local inadequado? Transformadores de energia de 220 para 110. Você sabe quantas prevenções a gente faz por dia que se a gente não fizesse, esse mundo pegaria fogo em tudo quanto é lugar, sabe? Ainda mais quem trabalha em edifícios comerciais, né, onde tem muito esquecimento de material de cafeteira, de uma série de coisas, DR explodindo, né, disjuntor lá trifásico pegando fogo. É uma série de complicações que, se o bombeiro civil não faz a prevenção direito, não tem um compromisso das suas rondas, né? Eu sempre falo que o preço do cuidado é a eterna vigilância, porque realmente é. Cara, muita gente já teria morrido, muitos acidentes teriam acontecido, muitos grandes incêndios. Então, quando acontecer uma situação dessas, pense, não foi o bombeiro civil que causou o incêndio, mas aquele incêndio, pela irresponsabilidade de alguém, vai causar a morte deles. Então é irrelevante se eles errarem algum procedimento. É irrelevante. É muito irrelevante, gente. Porque eles não causaram incêndio. Eles alertaram lá sobre a situação da loja, lá foi alertado. Então a irresponsabilidade dos outros causa a morte da gente, profissional, que faz curso, que estuda, que se dedica, que briga questões sindicais, que briga por melhores salários, né? É brigas externas e internas, é briga na vida pessoal e na vida profissional. Então não adianta querer lacrar em rede social e usar isso daí. Ah, eu vou falar agora que tem que ter treinamento. Cara, use outros argumentos para fazer isso. Use outros vídeos. Não use o vídeo onde tem pessoas que morreram em trabalho. Isso é antiético, isso é feio. Isso é um desserviço, um desfavor, uma falta de respeito com a família. Os familiares que perderam, respeite o luto. Tá? Respeite o luto, porque imagina o familiar tá vendo, sabe que o profissional chega em casa todo ferrado, todo assado. Você sabe como é que é a vida do bombeiro civil? É uma vida sofrida, cara. É um monte de desvio de função, é um monte de acúmulo de função. O cara chega todo ferrado em casa, ele não faz só as suas obrigações. Por quê? Porque não existe fiscalização, não existe fiscalização nos postos de trabalho, não existe nada. É bombeiro civil fiscal de escada rolante, sabe? É muito difícil. E ainda vem a família tem que ouvir que aquele profissional
que chega em casa cansado, que chega em casa ainda trazendo às vezes um pouco dos problemas para dentro de casa, que aquele profissional errou, que aquele profissional, por conta do erro dele, pagou com a vida, por conta do erro dele, porque ele teria que estudar mais. Uma pessoa que já morreu, sabe? E aí quando você vai ver a história real, que ninguém mostra, tem mais coisa aí, tem muita angu muito caroço desse angu. E ninguém fala nada. As empresas, cala a boca, fique sempre quietinha, pianinho. Não estou falando aqui que a empresa realmente não teve o compromisso de botar o material lá, mas vai lá saber. Pode não acontecer nesse caso, mas pode acontecer em outros casos, onde existe alguma empresa irresponsável, né? Eu não estou falando aqui mas eu estou falando que é estranho o profissional ficar considerando uma roupa que ele sabe colocar. É estranho. Não é uma atitude normal para pessoas que treinam, que a gente sabe que treina. Porque para trabalhar ali tem que ter treinamento, tem que estar treinado, tem que chegar com o curso, né? Mas se foi relatado, foi descoberto que eles erraram. Tá, eles erraram, mas eles fizeram de tudo e muito além. Eu vi a cena do rapaz, segurança, ele morreu no mezanino. Ele morreu lá em cima no mezanino. Ele estava sem roupa de aproximação, mas ele se preocupou, ele esqueceu da vida dele. E ele corria para lá e para cá, preocupado com tudo, com uma responsabilidade sobre as suas costas de ser um supervisor de segurança e também ser um bombeiro civil, né? E ele para lá e para cá tentando resolver, acabou que ele se esqueceu dele mesmo. Isso acontece. Você está num lugar de trabalho, às vezes tua mente não está completamente situada, né? Quem nunca fez algo precipitado, gente? Quem nunca fez algo impensável? Só que tem gente que às vezes faz isso num momento muito ruim e acaba perdendo a vida. Então a falta de compreensão, cara, que eu vejo das pessoas em querer julgar, em querer criticar, em querer tacar pedra. A gente sabe que precisamos de treinamento, a gente sabe que precisamos de mais horas de curso, né? Mas para quem estuda todos os dias, essas horas são ampliadas. Porque você faz um curso de 80 horas, você faz um monte de NRs e você vive estudando. Eu estou sempre debatendo aí na internet sobre baterias de lítio, sempre trazendo inovações ali, falando das coisas que eu aprendo, compartilhando, né? Então, existe sempre alguma coisa para você estudar, alguma coisa a mais, e a gente está sempre nos grupos lá compartilhando. Às vezes alguém compartilha uma coisa que você não sabe, aí você aprende, pô, legal, cara, isso é bacana. Às vezes você compartilha alguma coisa que vai beneficiar o outro, porque a gente tem essa união em questão de um ajudar o outro no ensinamento. Nos nossos grupos, a gente debate essas coisas, a gente fala de categoria, a gente fala que a gente poderia ir mais à frente, a gente fala que a gente poderia exigir mais, mas aí quando vem a paga disso tudo, cara, os caras querem pagar R$120, 140, quer o cara ficar 12 horas e arriscar a vida, às vezes morrer num plantão assim, cara, sobrecarregado. Você sabe quantas horas a pessoa estava trabalhando? Você sabe quanto de cansaço aquela pessoa estava? Sabe como estava o psicológico dela? Sabe o que ela passava em casa? Então não julguem, não critiquem. Um momento não é para isso. Existem outros momentos em que possamos falar sobre ações, procedimentos, né? Agora, errar, todo mundo erra, gente. Errar, todo mundo erra. Mas eles não botaram a vida de ninguém em risco. Não botaram a vida de ninguém em risco. Entende? Porque ali era um fogo. O corpo de bombeiro vai chegar, vai fazer sua atuação, vai acabar. É só ter calma, né? É só as pessoas agirem com calma, com cautela. Você pode agir rápido, mas com tranquilidade. O bombeiro civil tem que ter muito pé no chão, né? Ser calmo, ser frio em certas situações. Eu, quando estou em emergência, eu sou um pouco... As pessoas me veem um pouco como ignorante. Que a pessoa vem falar comigo, no momento eu não posso, estou em emergência, dá licença, estou em emergência. Não é uma falta de educação, é porque eu preciso me concentrar em várias coisas
e eu não posso dar atenção para as pessoas que querem saber o que está acontecendo. Então, se eu pego uma queda de energia no lugar que eu trabalho, a minha preocupação é quem está preso no elevador, né? Ainda mais num calor desse infernal aí de 40 graus, é 400 graus aqui no Rio de Janeiro. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar em contato com a empresa do elevador para poder soltar aquela pessoa e depois tentar de alguma forma ver em qual localização essa pessoa está, se eu posso desligar um disjuntor aqui, se tiver no andar certinho, né? No caso, alguns elevadores têm resgate automático, muitas vezes o elevador está parado no próprio andar. Então se desligou, a porta morreu, a pessoa consegue sair, pronto, depois a empresa vem, verifica o elevador tudo certinho e ali você ajuda. Então, não é ignorância, que quando a gente está em emergência, não podemos parar o que estamos fazendo. Eu passei um problema sério uma vez no trabalho, porque acabou a energia, né? Acabou a energia e faltou internet e tudo quanto é canto, ao mesmo tempo. E eu não conseguia fazer o contato com a empresa do elevador, com gente presa no elevador. E olha o trabalho que a gente tem, né? Aí eu fui procurando todo tipo de operador, até que eu achei alguém que tinha um celular, que tinha um operador que estava funcionando, consegui conectar com o meu e mandar a mensagem, né? E até aí você tem atendimento via Zap, você tem atendimento por telefone, né? Mas não estava pegando nada, antena de celular. E aí o que eu faço? Como é que eu faço? Se eu chamar o bombeiro militar, ele vai destruir o elevador. Que seria o último caso, a última instância. Mas ele vai destruir o elevador. E depois ele vai querer saber. Se a vítima chama, é melhor, né? Mas quando você é bombeiro civil, tudo tem que ser friamente calculado, gente. Você tem pessoas que têm síndrome do pânico. Vai entrar no elevador, não entre com essa pessoa. Não vá. Ah, mas vem comigo aqui que você vai... Não convida. A pessoa tem síndrome do pânico, vamos de escada calmamente, a gente vai lá, acompanha. Porque dentro do elevador ela pode ter uma crise convulsiva e vai te dar uma dor de cabeça, pode ter alguma parada cardiorrespiratória, vai ser pior ainda você nas condições ali, tá? Então, o bombeiro civil todos os dias aprende alguma coisa, todos os dias ele está atento à prevenção. Ele não é qualquer profissional, ele é um profissional imediatista. Você engasgou numa praça de alimentação, ele é o primeiro a te socorrer. Você teve uma parada cardiorrespiratória, ele é o primeiro a atuar. Eu não sei nem porque já não tem ideia em todas as instituições, que ele já faz parte do suporte básico de vida. O DEA é um suporte mais avançado, né? Que antigamente você tinha que esperar o SAMU chegar, mas você tendo o DEA, você salva uma pessoa de uma parada cardiorrespiratória. Uma pessoa com taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular sem pulso, são ritmos chocáveis do DEA, você salva aquela pessoa. São as mais frequentes paradas cardíacas, né? Agora, em caso de total assistolia, tem que chamar o SAMU já tem que vir, né, com o médico para aplicar a adrenalina, a epinefrina, né, que é a adrenalina. Então, para tentar dilatar os vasos e o coração voltar a bater, né, uma tentativa de trazer a pessoa à vida. Então, a sistolia, que é a parada total, no monitor lá, aquela linha reta, né, ela não é um ritmo chocável nem de desfibrilação do DEA, nem do cardioversor, né? O cardioversor já dá choque na onda R, nas contrações cardíacas, né? E aqui tem aqueles espaçamentos no eletrocardiograma, e aí você tem ali o choque realizado num tipo de contração. Já é um outro equipamento, né? Cardioversão e desfibrilação são coisas diferentes, são choques diferentes. Então, tudo isso, o bombeiro civil tem essa responsabilidade, esses estudos, para poder ser um socorrista imediato. Então, eu não admito, cara, que venham falar de dos profissionais, que eles não têm capacidade, sem nem conhecer a pessoa, sem nem entender o porquê daquela ação. Eu nunca vou admitir isso, porque eu acho isso uma falta de respeito com a nossa profissão. Ainda mais quando essas observações vêm dos próprios profissionais da nossa área. Isso é muito triste, tá?